Bom, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Corso, eu sou do canal Eu Estudo Direito e eu gostaria de falar com vocês hoje a respeito do crime do artigo 328. Mas antes de começar isso, eu quero informar vocês que acabamos o capítulo 1, né? O capítulo 1 que falava a respeito dos crimes praticados contra a administração pública por funcionário público. Agora a gente vai falar a respeito dos crimes praticados contra a administração em geral, praticados por pessoas em geral, né? Praticados por particular, beleza? Vamos lá então, o artigo 328 é o primeiro artigo aí desse capítulo 2, perfeito? Que vamos falar então de usurpação de função pública, artigo 328, como eu já falei, que diz assim: usurpar o exercício de função pública. A pena é detenção de 3 meses a 2 anos e multa. A gente tem uma qualificadora que eu vou deixar para falar um pouquinho mais para frente, beleza? Vamos lá então, ó. Usurpar. O que significa usurpar? Usurpar significa desempenhar indevidamente uma função. Desempenhar indevidamente uma função pública. Já que a gente está falando do artigo 328, é um crime contra a administração em geral. Então, você que pratica o artigo 328, você usurpou uma função pública. Beleza? Você desempenhou indevidamente uma função pública. Certo? Certo. Gabriel, eu preciso praticar o que para configurar esse crime? Nesse crime do artigo 328, você precisa praticar um ato inerente à função pública, né? Você precisa praticar um ato de juiz para você usurpar a função pública de juiz. Você precisa praticar um ato de escrevente para cometer o crime de usurpação de função pública inerente ao escrevente, beleza? O objeto jurídico dessa ação é a regularidade e o normal funcionamento da administração em geral, beleza? É regularidade e normal funcionamento da administração em geral, certo? A gente tem como objeto material também a função pública, aquela que vai ser indevidamente desempenhada, né? A gente tem essa característica como objeto material. O sujeito ativo é o particular, mas também pode ser o funcionário público que pratica um ato que é de outro setor, que é de outro funcionário público, como, por exemplo, o escrevente que pratica ato de juiz, desempenha ato de juiz, ele usurpou a função pública, ele cometeu o crime do artigo 328, tudo bem? O particular que só chega ali no, como por exemplo, vai no fórum e se auto-intitula, né? Ele te diz um funcionário público daquela repartição ali. Ele fala, olha, eu sou escrevente técnico desse Tribunal de Justiça aqui. Ele comete qual crime? Ele vai cometer, sem praticar nenhum ato, ele comete o crime de contravenção, né? Ele comete o crime do artigo 45 da Lei de Contravenções Penais, tá? Só se intitular, ele comete esse crime. Agora, se ele pratica algum ato, aí ele responde pelo artigo 328. Já que a gente vai falar da forma qualificada, porque engrossa um pouco o caldo. Tudo bem? Sujeito ativo, então, é o particular ou o funcionário público que pratica ato de outro, né? Um escrevente que pratica o ato de um juiz, perfeito? Ele tem que praticar, lembrando, praticar, lembra disso. Usurpar significa o quê? Desempenhar indevidamente, lembra dos verbos que eu sempre falo. Sujeito passivo aqui é o Estado, perfeito? Sujeito passivo é o Estado, tá? A gente tem como elemento subjetivo o dolo. Nesse crime do artigo 328, nós não temos a forma culposa. A gente não tem a forma culposa nesse crime aqui, somente a forma dolosa. Tudo bem? Admite a tentativa, é cabível a tentativa, né? Então, se por uma circunstância alheia à vontade da gente, aquilo não se consuma, então está praticada a tentativa, tá certo? Momento consumativo, como eu falei, tem que ter a prática de um ato, né? De um ato inerente à função pública, certo? Tem que ser a prática. Então, a prática do ato, né, da função pública usurpada, você já está configurando o crime do artigo 328, beleza? Você praticou um ato, uma função, né, um ato de alguma função pública, você cometeu o crime, beleza? Beleza. Se trata de uma ação penal pública incondicionada, tudo bem? Que vai ser ali todo o seu trâmite através do Juizado Especial Criminal, do GCRIM, beleza? Parágrafo único, que é a nossa qualificadora. Se do fato o agente aufere vantagem, a pena é reclusão de 2 a 5 anos e multa.
Então, se o agente obteve alguma vantagem praticando aquele ato, né? Essa vantagem também, ela pode ser para ele ou para terceiro, ele irá responder pelo crime do artigo 328 na sua forma qualificada, no seu parágrafo único. Belezinha? Esse é o artigo 328, é o crime praticado por particular contra a administração em geral, beleza? Contra a administração com a função pública desempenhada indevidamente. Lembre-se disso, desempenhar indevidamente. Usurpar significa desempenhar indevidamente, beleza? Tem uma distinção entre estelionato, porque o estelionato não tem função pública, não tem prática de ato, tá? Ato inerente à função pública, tudo bem? Essa é uma das diferenças principais, assim, que já vai te fazer matar a pau essa pergunta que cai nas provinhas. Beleza? Grande abraço, muito obrigado, fique com Deus, até mais, se cuida, valeu, falou.